Bom sábado a você que nos assiste, é com muita alegria que nós o recebemos aqui para mais uma vez compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Nós estamos estudando a 11ª lição, que hoje fala sobre a apostasia do povo. Para compartilhar essa lição conosco, nós temos a presença do Edson, que é nosso amigo de sempre. É um prazer vê-lo aqui de novo, Obrigado. Viu, Edson? Prazer todo meu. E também pela primeira vez a presença do pastor Giovanni. Que bom que você está aqui, viu, pastor? Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br. Ou também pelo facebook.com/Conexão 7 Curitiba. facebook.com/Conexão 7 Curitiba. Antes então de estudarmos essa lição, nós vamos pedir as bênçãos de Deus e eu peço que o Edson faça uma oração para a gente, por favor. Querido Deus que habita nos altos céus, a nossa gratidão por mais um dia de vida que concedeste a cada um de nós. Amém. Agora, ao estudarmos a lição da Escola Sabatina, pedimos a presença do Teu Santo Espírito entre nós, para que sejamos ungidos e que possamos transmitir aquilo que Tu tens a ensinar ao Teu povo e a cada um de nós nesta manhã de sábado. São bênçãos que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aqui a nossa lição, ela está contextualizando ali que Neemias, ele voltou para a Babilônia, né, por um período que não se sabe exatamente quanto tempo. E quando ele volta para Israel, ele encontra um povo totalmente apostatado, né? E aqui fala que eles tinham feito uma aliança, um propósito com Deus, de 3 pontos em especial, né? Primeiro, que eles não se casariam com pessoas idólatras. Depois, eles seguiriam rigorosamente o sábado, né? E também seriam fiéis nos dízimos e ofertas. E abriram mão de tudo isso na realidade, né? E quando ele viu, o serviço do templo já não era mais o mesmo, as pessoas não dizimavam, não seguiam o sábado como deveria seguir, né? E costumes pagãos foram sendo introduzidos, né? E quando eu penso nisso aqui, como é fácil para a gente também hoje em dia, né? A gente vai largando mão de uma coisa, isso não tem tanta importância, né? Vou fazer isso, não tem problema, né? Se eu fizer não vai ter efeito nenhum, porque a gente sabe que a apostasia não é uma coisa da noite para o dia, é um processo lento, cotidiano, né? Vagaroso, né? E a gente tem que cuidar, né? Às vezes a gente fica pensando, puxa, mas eles fizeram todos esses propósitos com Deus, como é que depois eles não seguiram? E a nossa natureza é corrupta mesmo, né? Se a gente não estiver ligado a Deus, a gente também pode deixar de seguir, né? Você falou, Mônica, da apostasia, que não começa de uma vez por Sim. todas, né? É interessante que tem um pensamento aqui de um escritor que ele diz assim que a apostasia nunca começa com forte explosão. Começa de modo silencioso, De modo lento. vagaroso, sutil e insidioso. Blanchard, que escreveu, J. Blanchard. Então é interessante este fato, ninguém deixa de ser cristão da noite para o dia. Pastor Giovanni, gostaria que o senhor comentasse, aqui ele está falando que não era só o povo, a liderança também estava corrompida, né? Como é que isso aconteceu? Infelizmente, a apostasia, como nós já comentamos aqui, ela vai entrando de maneira lenta, sorrateira, e ela vai envolvendo todas as pessoas. Talvez uma explicaçãozinha para as pessoas sobre o que é apostasia. Então, você tem aí várias definições do que é apostasia, né? Se você olhar, por exemplo, o que está escrito em 1 Timóteo 4:1, resumindo, apostasia quer dizer descair da fé. Se você olhar Hebreus capítulo 3, versículo 12, apostasia é desviar-se de Deus. Há uma tendência natural do ser humano de se desviar de Deus, desviar dos princípios. E nós estamos vendo aqui exatamente o que aconteceu com o povo, que eles se desviaram. E como é que isso acontece? Acontece
a primeira coisa não é desobedecendo o mandamento, desobedecendo uma ordem de Deus, desviando desse princípio daquele. Você vê que eles tinham boas intenções, mas daqui a pouco estavam totalmente desvirtuados, totalmente descaídos da fé, como diz aqui Timóteo. Sim. Como é que isso começou? Mônica, tudo começa com a falta de comunhão com Deus. Quando a gente deixa de ter comunhão com Deus, de orar, de estudar a Bíblia, de testemunhar da fé, automaticamente a gente vai esfriando na nossa experiência espiritual e vai se desviando das coisas sagradas e a gente vai passando a desobedecer aquilo que são os princípios da palavra de Deus. E a lição de domingo, aqui do nosso livro de estudos, mostra que a apostasia, esse desviar-se de Deus, foi generalizado. Não foi só com o povo comum, mas também com a liderança. Né? Então, se é triste o povo desviar-se de Deus, muito mais triste ainda é ver que a liderança está se distanciando dos princípios. E sabe, o povo nunca passa do nível espiritual do sacerdote. O povo nunca passa do nível espiritual dos seus líderes. Dos seus líderes. E veja que luta aqui do Neemias, né? Para implementar essa reforma. Por quê? O povo estava desviado dos todos planos eles. Todos, inclusive os líderes. Os líderes. Inclusive os líderes. O povo, vou repetir, o povo não passa do nível espiritual do sacerdote. Tá? Eles estavam totalmente desvirtuados. Sim, e talvez até uma coisa estivesse vinculada à outra, né? Talvez os líderes foram passando isso para eles, né? Não tiveram aquela firmeza, né? E o que nós observamos aqui, Mônica, é que justamente a associação com pagãos. Quando através Neemias, de casamentos, de influências de pessoas. E quando Neemias chegou, ele achou uma coisa absurda. O Tobias, que era o inimigo do povo de Deus, estava morando dentro do templo. Tinha sido um perseguidor do povo de Deus lá no tempo que foi feita a reforma dos muros. Exatamente. Então. E como ele associou-se a Eliasibe, agora ele, por esse parentesco, ele foi convidado por Eliasibe para morar dentro do templo. E justamente foi morar num aposento onde que deveria colocar os dízimos, as ofertas, para o crescimento da obra. É interessante, assim, não sei se para vocês, mas me lembra muito a história de Moisés, né? Quando o povo construiu o bezerro de ouro, né? Isso mesmo. Que também ele estava longe e nesse meio tempo também o povo se desviou, né? Exato. Um outro detalhe, Mônica, não torne comum aquilo que é sagrado. Não torne comum aquilo que é santo. Nós temos um conceito bíblico de santo. Santo é aquilo que é separado para um fim especial. Então, vou mencionar aqui algumas coisas santas, de acordo com a Bíblia. O sábado é santo. O nosso corpo é santo, é o templo do Espírito Santo. O dízimo é santo. Me entende, né? Santo no sentido de que isso é separado para um fim especial. E naqueles dias, nos dias de Neemias, havia lá os aposentos no templo, onde aquilo lá foi construído para guardar exatamente os dízimos, a oferta. E agora, quando Neemias chegou, entre outras coisas erradas que eles estavam praticando, tinha essa também. Eles tinham colocado o próprio inimigo do povo de Deus para morar dentro do aposento. Então, por favor, não torne comum aquilo que Deus diz que é santo. E uma coisa que eu queria que você comentasse, Edson, que ele fala, os levitas, eles sempre foram separados para cuidar do templo, né? Sim. Só que eles meio que ficaram sem função, não é verdade? O que aconteceu com eles? O que acontece? Os levitas foram separados desde o tempo de Moisés, por ordem de Deus, que aquela tribo seria um povo que cuidaria do templo, que estaria no templo para fazer os sacrifícios, para manter a ordem do templo de adoração a Deus. Então era um povo separado. E quando Neemias voltou, o que aconteceu? Não tinha ninguém no templo. Onde estão os levitas? Os levitas não tinham como se sustentar. Eles foram para o campo, foram trabalhar para poder sustentar. Porque, como eles eram separados para o serviço no templo de sacrifícios,
eles deveriam viver dos dízimos e das ofertas que eram separadas justamente para pagá-los pelo que eles realizavam, uma vez que eles não tinham como se manter. Sim. Então era um povo separado. Agora, quando Neemias chegou, ele viu a escassez que esses coitados estavam sofrendo. Sim. Não tinham mais o trabalho Não tinha mais deles, trabalho, né? não tinha como sobreviver. E uma coisa impressionante é que quando Neemias chegou, eu me lembro assim do fato quando Jesus chegou no templo e viu aqueles cambistas Sim. vendendo no templo, ele expulsou todos dali. Neemias fez a mesma coisa. Quando ele chegou ali, ele desbaratou o Tobias que estava dormindo no templo, Sim. no aposento, que poderíamos considerar como aposento santo, porque ali ficariam os dízimos e as ofertas. Neemias desbaratou tudo. Saia daqui. Sim. Este homem não merece estar aqui. Tobias era um inimigo descendente dos amonitas. Esse sujeito não pode estar aqui. E assim ele fez. Então ele era um líder, um governador, o Neemias, um fiel servo de Deus, determinado. Sim. Porque ele viu a fraqueza da liderança que havia ficado. E não deram continuidade àquilo que ele havia ensinado para eles. Tá certo. Então uma coisa impressionante isso. Todas as profissões são nobres, Sim. todas as ocupações são importantes. Mas o levita, ele tinha um trabalho específico, que era cuidar do templo, que era cuidar das coisas sagradas. Não há nenhum problema ser um mecânico, ser um comerciante, mas esse grupo aqui, eles foram separados, eles eram santos. Eram santos. No sentido Sim. bíblico, Isso. eles foram separados para cuidar do serviço do santuário. E eles deveriam sobreviver exatamente dos recursos dos dízimos e das ofertas. Como o povo estava em apostasia plena, completa, não estavam Sim. mais dizimando. Sim. Tá, né? Não faziam mais nada. E aí, E eles- os levitas tiveram que ir para... E eles provavelmente nem sabiam outro ofício, né, pastor? Porque Exatamente. passaram a vida fazendo exatamente. aquilo, Interessante, né? Mônica. Tem um pensamento aqui da escritora Ellen White, que ela diz assim: os que foram designados para ministros do santuário, os levitas, não receberam a herança da terra. Habitavam juntos em cidades separadas para o seu uso e recebiam seu sustento dos dízimos, donativos e ofertas dedicadas ao serviço de Deus. Então, como o pastor Giovanni mencionou, eles eram pessoas consideradas santas porque eles tinham que ministrar o serviço de Deus. Era a função deles. Era a função deles. E agora essa turma está trabalhando no ofícios comuns porque não tinha como se manter Sim. como ministros, né, como responsáveis pelo serviço do santuário, né? É interessante isso. É uma Giovanni. tragédia. É uma tragédia. É interessante que até mesmo os porteiros, os cantores, tiveram que voltar a trabalhar e não podiam ficar mais no templo, porque todos esses grupos, eles deveriam ficar no templo para momentos de adoração, momentos de louvor. Então, eles deveriam também viver das ofertas e dos dízimos, para que a obra de Deus fosse exaltada, o poder de Deus fosse exaltado. Queria agora, pastor, que você falasse para a gente sobre os dízimos e ofertas, né? Pode ser que para algumas pessoas esse seja um tópico bem delicado, porque realmente alguns usam isso de maneira bem equivocada, né? É verdade. E é uma coisa importante para a gente, né, pastor? Eu sempre penso assim, Deus não precisa do meu dinheiro. Eu é que preciso lembrar que toda vez tudo vem de Deus e eu preciso devolver para Ele que eu tenho, né? Exato. Então, quando Deus pede para nós fazermos algo, bom, nós temos esse conceito em mente. Não é que Deus precisa de mim. Eu é que preciso disso. Sim. Tá? Então, quanto aos dízimos e ofertas, nós já nascemos com o miasma do pecado. Nós já nascemos com o problema do egoísmo. Nós já nascemos egoístas, somos egoístas por natureza. Sim. E quando Deus instituiu o sistema do dízimo, o primeiro propósito de Deus era exatamente extirpar do nosso coração, da nossa alma, o egoísmo. Exatamente. Porque no céu não entra egoísta. Então eu preciso ser liberado disso, Sim. que é o egoísmo. Então Deus instituiu os dízimos e as ofertas, tá? Isso é bíblico, não tem para onde fugir. E o dízimo representa uma espécie de obrigação para com Deus.
e um reconhecimento da soberania de Deus. Deus é o Criador de tudo, é o dono de tudo. Mantenedor. Nosso mantenedor, nosso Criador, mantenedor e Salvador. E Ele é o dono de todas as coisas. Mas Ele colocou tudo isso, Deus é tão bom que Ele colocou tudo isso à nossa disposição. E aí, para eu não me esquecer que Deus é o dono de todas as coisas e Ele é soberano, Deus então instituiu o dízimo. Então, Ele diz, o dízimo é meu. E às vezes, Mônica, Deus não dá muita explicação para as coisas, para as suas ordens. Interessante. Por exemplo, só um paralelo aqui. Quando Deus estabelece na sua palavra, por exemplo, os animais que a gente pode comer e o que não pode comer, os que são imundos, os que são limpos, tem uma orientação de Deus interessante. Ele diz assim, do sangue não coma, porque o sangue é a vida. Simplesmente Deus diz isso, Ele não dá muita explicação. Então, eu devo estar disposto a obedecer à ordem de Deus, mesmo se eu não estou compreendendo todos os detalhes daquela ordem. Isso é fé, né, pastor? É fé, exatamente, é fé. A gente tem que confiar de que Ele sabe muito mais do que a gente. Exatamente, dizimar é fé. É fé. E como aconteceu lá no tempo dos levitas, hoje também, Deus ele estabeleceu o dízimo exatamente para a manutenção do ministério, para a manutenção do evangelho. Então, qual é a receita? Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Tá. O evangelho é de graça, é gratuito. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. O evangelho, a salvação é gratuita. Mas a divulgação do evangelho, a pregação do evangelho, depende de recursos. Então, a receita para o evangelho, Edson, é exatamente, biblicamente falando, dízimo e oferta. Exatamente. Não é bingo, não é bazar, não é outro meio. A fonte para a manutenção do evangelho, para a divulgação do evangelho, são os dízimos e as ofertas. É interessante, pastor, tem uma experiência de um membro recém-convertido, e quando ele foi entregar o seu dízimo, entregou para o pastor disse, mas você está devolvendo 20% de dízimo, quando a Bíblia diz que é apenas 10%. Ele disse, pastor, quando eu era do mundo, eu gastava com bebidas, gastava com cigarro, gastava com tudo. Então hoje eu deixei de fazer tudo isso. Então eu posso devolver 20% de dízimo. Sobrou bastante dinheiro para ele. Ele gastava muito mais. Eu gastava muito mais do que aquilo. Sim. Então isso demonstra que é o espírito de fidelidade para com Deus. Essa pessoa estava feliz por ter aceitado Jesus como seu Salvador, e ela queria devolver a Deus aquilo que Deus pedia, e mais ainda, né? Pelas bênçãos que ela estava recebendo. E assim, às vezes a pessoa pode pensar, nossa, mas aquilo vai me fazer falta, né? Isso mesmo. Mas Deus compensa de uma maneira, né, pastor? E é realmente um ato de fé. É um ato mensal de fé, né? Sim. Toda vez que você separa, Deus não vai te deixar faltar, de alguma maneira vai vir. Eu não vou separar o dízimo e dar minha oferta com um espírito egoísta, com um pensamento egoísta, para receber bênçãos. Aliás, eu já fui abençoado. Já foi. Quando Deus me deu os recursos, Ele já me abençoou. É verdade. E como reconhecimento de que Ele é o dono de tudo, que Ele é o provedor de tudo, então eu devolvo o dízimo. Como gratidão, eu dou a minha oferta. Como nos dias de Neemias, hoje também. Se nós deixarmos de dizimar, de ofertar, nós vamos ter uma fraqueza, uma fragilidade na nossa vida sistema e no sistema da igreja. Exatamente. Além da minha vida espiritual, exatamente, eu vou me tornar uma pessoa fraca espiritualmente. Nós vamos também enfraquecer o quê? A pregação do Evangelho, o crescimento da igreja, a divulgação do Evangelho. A adoração também vai ser prejudicada, porque nós temos na Bíblia o ministério de todos os crentes. Todos nós somos ministros diante de Deus. Sim. Todos nós somos ministros. E que bênção, por exemplo, falando da igreja, da nossa igreja, a igreja adventista, que bênção ter os anciãos. O Edson aqui mesmo é um dos anciãos há muitos algumas décadas, né? Que bênção ter os líderes voluntários da igreja. Mas é necessário ter os líderes, como os levitas, de tempo integral. Sim. Que no nosso caso hoje são os pastores, né? Que trabalhamos para a igreja tempo integral. Nós estamos 24 horas à disposição do serviço da igreja. Né?
Edson, no nosso próximo tópico, ele fala sobre pisando os lagares de vinho no sábado. O que isso quer dizer? Quando Neemias voltou, o pastor Giovanni já mencionou aqui algumas coisas santas e separadas, o sábado, um deles. Quando Neemias voltou, ele percebeu algo muito estranho, porque se fazia comércio e vendas no sábado. Os mercadores vinham de fora, entravam dentro da cidade no sábado e estavam lá fazendo vendas para o povo. Ou seja, era uma transgressão da lei de Deus. E Neemias então tomou providências imediatas. Isso não deve ser feito sábado, é sagrado. Ou seja, quando ele voltou, ele percebeu nesta apostasia dos líderes, eles não deram importância para as horas sagradas do sábado. Então Neemias tinha que tomar providências. E quando ele expulsou essas pessoas da cidade, eles ficavam lá fora, esperando o sol se pôr. No pôr do sol de sexta-feira, passava o sábado lá fora, esperando o pôr do sol se pôr, para eles entrarem no sábado à noite para vender. E Neemias achou isso muito incômodo também. Vocês não fiquem mais aqui também. Mandou expulsá-los também daqui. Então, vejam aqui, gente, que se o sábado foi criado como um auge da semana da criação, deve ter a reverência absoluta que Deus pediu. Deus fez o mundo, assim nós cremos, o que a Bíblia diz, e no sábado ele descansou, ele fez 3 coisas. Abençoou, descansou e santificou, porque era o dia de sábado. Agora, por que o sábado? Porque é o dia que toda a irmandade da igreja, aqueles que creem em Deus e observam o sábado, vêm à igreja para quê? Para adorar a Deus. Prestar a Deus um culto de louvor. Eu estava contando para o pastor Giovanni a conversão do meu avô, que quando ele descobriu a mensagem do sábado na Bíblia, ele não se conteve. Porque a Bíblia estava muito clara para ele. Ele disse, isso aqui é a verdade de Deus. E até que ele encontrou alguém que realmente guardava o sábado. Sim. E ele disse, este é o povo que eu estava esperando. Que confirmou justamente aquilo que eu estava lendo na palavra de Deus. Então era uma coisa santa, santificada, só que o povo estava transgredindo. E é uma coisa interessante, né, Edson, porque quem realmente guarda o sábado é uma bênção para a gente, né? Sim. Às vezes pessoas que trabalham demais, se não fosse o sábado para parar, elas não parariam nunca. Exatamente. Estariam sempre trabalhando, ou é um dia assim que você não vou deixar o problema para a semana que vem, hoje não vou. Então é um dia de refrigério, de descanso mental, Isso né? mesmo. O sábado é um break, né? É. Quebra a rotina. Quebra a rotina da semana, né? Da semana. Imagina o cara que não guarda o sábado de manhã, de tarde, de noite, o ano inteiro, o tempo todo. Né? Eu gosto do sábado. Eu estou nessa igreja já toda a minha vida, praticamente. Sim. Eu também. Sou adventista desde berço. Eu gosto dessa igreja, eu gosto do sábado. O sábado é uma bênção. É o dia mais feliz, E né, Deus fez o professor? sábado por causa do homem. Deus sabia que nós necessitávamos Sim. Do destas sábado. horas sagradas para nós pararmos com as nossas atividades corriqueiras e viver 24 horas assim em relacionamento, em harmonia com Ele e também com o nosso próximo. Eu me lembro uma bênção, sabe? eu me lembro quando criança eu ficava perguntando para minha mãe, que dia é hoje? Segunda, terça, hoje é sexta, então amanhã é sábado. Mas eu gostaria de encerrar essa parte aqui, Mônica, com um pensamento da escritora Ellen White, que está no Desejado de Todas as Nações, página 283. Ela diz assim, enquanto céus e terra durarem, continuará o sábado como sinal do poder do Criador. E quando o Éden florescer novamente na terra, o santo e divino dia de repouso será honrado por todos debaixo do sol. É algo eterno. É eterno, né? Eterno. Não é só para nós agora, Não é só pra né? nós agora. O sábado foi guardado pela primeira vez lá na criação, pelo próprio Deus.
né? Inclusive algumas pessoas dizem o sábado foi criado, foi inventado pelos judeus e para os judeus. Quando o sábado foi guardado pela primeira vez, não havia judeus, não havia adventistas do sétimo dia. Foi Deus quem guardou o sábado. Ele guardou, descansou e abençoou. E ao longo da história, nós vemos o povo de Deus sempre tendo reverência para com esse dia, guardando esse dia. E de acordo com Isaías, nós vamos guardar esse sábado na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. É verdade. Pastor, o nosso último tópico, ele fala sobre o que os pais fizeram. O que eles quiseram dizer com isso? Então Neemias diz, o que é que vocês estão fazendo, gente? Como é que vocês estão agindo desse jeito? Parece os pais de vocês. Sim. Os pais de vocês fizeram exatamente isso. O meu pai, que já é falecido aí há 4 décadas, ele tinha lá uns ditados assim, esse pessoal simples do interior, eles têm uns ditados assim, muito, que tem uma verdade interessante, né? Ele dizia assim, filho só puxa o pai quando o pai é ladrão de cavalo. Mas não é verdade. Geralmente o filho puxa o pai. Geralmente o filho copia o pai. E aquilo que nós queremos que os nossos filhos sejam, nós precisamos ser. E quando eles nos imitam, especialmente as coisas negativas. Então nós precisamos ter muito cuidado. Assim como nós já falamos dos líderes, o líder tem muita responsabilidade diante dos liderados. Porque ele queira ou não, é um modelo. O líder é um paradigma. E os pais são os líderes. Os pais são os formadores do caráter dos filhos. Aqueles que preparam os filhos para essa vida e para a vida eterna. Então, Neemias disse, o que é que vocês estão fazendo, gente? Quebrando o sábado, vendendo peixe no dia de sábado. Fazendo tudo errado. Fazendo tudo errado. Os seus pais já fizeram isso. Então, pais, nós precisamos ter bom exemplo, dar bom exemplo para os nossos filhos, porque nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Inclusive, quando eles estão bem pequenininhos, nós somos representantes de Deus para eles. É verdade. É interessante que Neemias, nessa referência dele aos pais, aos anteriores, o que ele queria dizer? Vocês não guardaram a palavra que foi orientada a vocês. E quando nós orientamos os filhos, e muitas vezes eles deixam de andar nos caminhos do Senhor, nós não temos mais responsabilidade, porque nós fizemos a nossa parte. Então, nesse episódio aqui, nós observamos que eles estavam realmente desvirtuados daquilo que Deus havia planejado. A palavra é forte, mas apostatados mesmo. Viu? Apostatados mesmo, né? Longe dos caminhos de Deus, é impressionante, né? Sim. Mas Deus tem as maneiras de atuar, de ajudar para que as pessoas voltem aos caminhos. Para a gente encerrar aqui, Edson, eu queria começar com você. O que você gostaria de destacar de tudo que nós estudamos nessa lição como mais importante para você pessoalmente? Olha, Mônica, o que eu vejo aqui de muito importante nesta lição, além de tudo que nós mencionamos agora, um fato interessante era a obediência. Um coração contrito, devoto a Deus, era o que Neemias esperava. E o povo deveria voltar-se para Deus com o desejo de servi-lo corretamente. E tem um pensamento aqui da Ellen White, que ela diz assim que um povo em cujo coração sua lei está escrita é assegurado o favor de Deus. Veja bem, é assegurado o favor de Deus. Mas os judeus se haviam dele separado. Em razão de seus pecados, estavam sofrendo sob seus juízos. O espírito deles estava obscurecido pela transgressão. E por lhes haver o Senhor em tempos anteriores mostrado o tão grande favor, desculpavam seus pecados, ou seja, Deus perdoava seus pecados. Lisonjeavam-se de ser melhores do que os outros homens e merecedores de suas bênçãos. O que Neemias mostrou aqui? Que eles não lembraram dos milagres que Deus havia feito ao povo de Israel. O que Deus havia feito por eles era algo que jamais deveria ser esquecido para eles e para nós hoje, nos dias de hoje. O que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem mudado na minha vida, o que Deus pode fazer com que eu seja melhor do que sou hoje, amanhã ser melhor do que hoje. Era essa a experiência que Neemias gostaria que o povo tivesse.
Então, quando nós observamos esse detalhe, o que me deixou mais entusiasmado aqui da lição da semana é que nós precisamos ter um coração contrito com Deus para obedecê-lo. Uhum. E para você, pastor? É interessante que esse movimento de reforma preconizado aqui, conduzido por Neemias, não é o único que nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, se você olhar 2 Crônicas, capítulo 29, ele tem outro movimento de reforma. E quase sempre os pontos que são trabalhados nessas reformas são praticamente os mesmos. Família, sábado, isso mesmo, etc. Né? E então, minha gente, antes de Neemias enxergar que o povo e a liderança estavam desvirtuados no assunto de casamento, casamento cônjuge desigual, também na guarda do sábado, a questão da infidelidade dos dízimos. Sabe o que Neemias percebeu? Neemias percebeu que eles estavam negligenciando a comunhão com Deus. Isso mesmo. Então, queridos, se queremos ser vitoriosos na nossa vida cristã e manter a nossa obediência, olhando para Jesus, olhando para o Senhor, vivendo uma vida cristã equilibrada, nós precisamos ter comunhão com Deus. Porque todas as outras coisas são provenientes da falta de comunhão. Isso. E o que seria comunhão? Sendo bem prático, comunhão é estudo diário da palavra de Deus, oração constante e testemunho. São 3 coisas. Estudo da palavra. Então nós não podemos deixar de estudar a palavra. Sim. Todo dia, sempre, todos os dias. A oração e também falar da minha fé para outros. Do meu testemunho. Então, se você estiver praticando essas 3 coisas, você está vivendo comunhão. E vivendo comunhão, você está livre de cair na desobediência, nos pecados que o povo de Israel caiu nessa época. Exatamente. Aí nós nos lembramos que o povo de Israel teve uma amnésia espiritual. E foi avassaladora de uma hora para outra, assim. Que Deus permita que nós não tenhamos essa amnésia espiritual daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. E é por isso que eu tenho que estar experimentando, me alimentando todo dia dessa palavra, para não ter essa amnésia espiritual. Isso mesmo. Exatamente. Isso aqui, só para complementar um pouquinho o que o senhor falou, pastor, e também, quando a gente tem essa comunhão, a gente tem um equilíbrio, né? Justo. Porque a gente também não pode cair no legalismo, né? De achar que é tudo pela lei e assim, deixar o amor ao próximo em segundo plano, né? Então, esse equilíbrio é só a comunhão com Deus, é só o atuar do Espírito Santo na nossa vida que realmente a gente vai conseguir isso, né? Eu agradeço muito a participação de vocês no estudo dessa lição, viu? Espero que possam vir mais vezes. Nós vamos então terminar com uma palavra de oração e peço que o pastor faça uma oração para a gente. Senhor, muito obrigado por mais esse sábado que estás nos dando, por esse dia especial. Muito obrigado por esses momentos aqui de reflexão na Tua Palavra. Amém, Senhor. E que nós possamos manter o nosso relacionamento, a nossa comunhão contigo todos os dias. Amém. Através do estudo da Tua Palavra, da nossa oração constante e também do nosso testemunho com as pessoas que ainda não Te conhecem. Amém, Senhor. Abençoe cada um dos nossos ouvintes, cada um de nós. Abençoe a liderança da nossa igreja, para que a gente não cometa os mesmos equívocos que os líderes nos dias de Neemias o fizeram. Que nós não caiamos na mesma armadilha que eles caíram, de transformar ou de tornar aquilo que é santo em coisas comuns, mas que nós possamos considerar sempre como santos aquilo que o Senhor diz que é santo. Amém. E que mantenhamos a nossa fé viva e a nossa comunhão forte na Tua Palavra e com o Senhor Jesus. Amém. Nós agradecemos e o fazemos em nome do Senhor. Amém. 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 Muito obrigada pela tua participação conosco no estudo dessa lição. Lembrando que você pode acessar as nossas lições a partir das sextas-feiras à noite e também aos sábados a partir das 10 horas. Em sequência, temos a transmissão do nosso culto divino e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.